Fala, rapaziada. Nossa aula técnica de hoje aí vai ser sobre sistemas de expansão, beleza? Então, para a gente poder começar bacana, tá? Quando a gente vai falar de sistema de expansão, a gente tem que falar aí sobre condicionadores de ar, sobre os sistemas de expansão, sobre os sistemas de expansão direta, os sistemas de expansão indireta e os tipos de equipamentos com expansão direta, que é o segmento que a gente trabalha aí com climatização, beleza? E aí, no final, a gente faz uma revisãozinha para ficar tudo bem fácil a assimilação, certo? Então, bora lá. Quando a gente fala de equipamento condicionador de ar, né, é o que a gente geralmente chama aí de ar-condicionado, que o papel dele é climatizar o ambiente interno, beleza? Através do quê? Do ciclo básico de refrigeração e proporcionando conforto térmico. E aí ele tem algumas funções, que são resfriar, aquecer, desumidificar, circular, renovar e filtrar o ar do ambiente interno, beleza? E dentro das aplicações, ou seja, aonde nós vamos utilizar esses equipamentos, né? Aqui a gente tem um splitão e um chiller com condensação à água. A gente tem aplicação residencial, comercial leve. Quando a gente fala de comercial leve, aí é farmácia, mercados pequenos, lojas de conveniência. Comercial, e aí já é indústria não, né? Porque indústria está onde? Na casa do industrial. Mas aí, quando a gente fala de comercial, é mercados grandes, né? Hipermercados, supermercados. Beleza? E aí a gente chega no sistema de expansão, que é o que classifica os condicionadores de ar em dois grandes grupos, que são sistemas de expansão direta, onde o próprio fluido refrigerante realiza a transferência de calor, e o sistema de expansão indireta, onde o fluido refrigerante necessita de um fluido intermediário para auxiliar na transferência de calor. Então, essa aqui é a característica. Eu tenho um sistema de expansão direta, onde eu tenho um único fluido, tá? E eu tenho um sistema de expansão indireta, onde um fluido troca calor com o outro para poder, assim, climatizar o ambiente interno. Mas a gente vai ver melhor isso daí agora. Então, a gente vai começar com o sistema de expansão indireta, tá? Então, como eu já falei, eu tenho um fluido refrigerante principal que realiza a transferência de calor com fluido refrigerante intermediário. Então, aqui eu tenho o meu circuito principal, beleza? Que vai estar aqui passando um fluido refrigerante, tá? R22, 400, R410A, R32, 134A, beleza? Fluido refrigerante principal. E aqui eu tenho um fluido refrigerante intermediário, que na maioria das vezes é água ou etileno glicol. Beleza? E aí eu vou ter o fluido intermediário, que vai ser a água ou etileno glicol, trocando calor com o fluido principal aqui, que vai ser um fluido refrigerante. E quais são os equipamentos que utilizam isso aí? Chiller com condensação a ar, com condensação a água, chiller de absorção, tá? Chiller do... Chiller não, condicionador de ar do tipo self, beleza? Eu tenho condicionador de ar do tipo fan coil, que são o quê? Os modelos de evaporadora, condicionador de ar do tipo fan collet, beleza? Então, são esses tipos de equipamento aí que a gente tem quando a gente fala de expansão indireta. Mas aí, quando a gente chega na expansão direta, que é a nossa atuação principal, né, é onde o próprio fluido realiza a transferência de calor. E aí a gente tem os equipamentos do tipo split. A gente também tem torre de resfriamento, tá? Porque quando eu tenho a torre de resfriamento, eu tenho uma torre e um único fluido que é água. Então, a água vai trocar o calor e rejeitar esse calor na torre. A torre é a condensadora, beleza? Então, tem a torre de resfriamento, tem aparelho de janela, tem aparelho do tipo rooftop, tá? Que ele é um aparelho de janela grande. Dá um exemplo bem simplório, tá? Ele é uma máquina que fica no teto, é uma máquina de duto. É como se ele fosse um grande aparelho de janela, tá? Porque é um aparelho compacto, e tem um duto de entrada e um duto de saída. Então, ele é para climatização pelo teto. Eu tenho equipamento do tipo split, e aí a gente no split vai ter o high wall, o cassete, o teto, o piso-teto
e o duto. E eu tenho o equipamento multi-split, beleza? E eu vou ter splitão, eu vou ter self, tá? Eu vou ter VRV, eu vou ter VRF. Então, esses são os equipamentos de expansão direta, que é o que nós trabalhamos muito na parte de climatização, para conforto térmico humano, beleza? E aí a gente vai dar um foco maior para esses equipamentos, que são utilizados em residências e pequenos e médios componentes, tá? Porque o seu ciclo de refrigeração é similar entre aparelho de janela, tá? Condicionador de ar do tipo janela, condicionador de ar do tipo split e condicionador de ar do tipo multi-split. Então, a gente vai ver basicamente como que é o funcionamento do ciclo, tá? E quais são os equipamentos. Então, aparelho de janela é uma unidade única. E aí eu tenho todos os componentes do ciclo básico que eles já são interligados de padrão de fábrica. Qual é a instalação? Abro um buraco na parede, encaixo a máquina com a condensadora voltada para o lado externo. Modelos de 7.000 a 30.000 BTUs. E aí a gente tem algumas particularidades, tá? Unidade única, ou vai ser convencional, ou vai ser inverter. Ele vai ter tubo capilar. O motor ventilador ou vai ser convencional, ou vai ser inverter. O acionamento vai ser ou manual por controle remoto, frio e quente frio. Ah, William, mas qual que o cliente vai querer? Aí depende. Mas esses são os modelos que você vai encontrar no mercado, beleza? Capacidade térmica de 7, 7,5, 10.000, 12.000, 18.000, 21, 27.000 e 30.000 BTUs, basicamente. Tá? Em alguns locais, você vai ver a instalação assim, ó, embaixo da janela. Tá? Em alguns lugares vai estar em cima, outros vai estar embaixo. Vai depender do conceito aí da aplicação. Beleza? Então, isso aqui, basicamente, é como funciona o aparelho de janela. Ciclo básico de refrigeração, ou seja, o ciclo de expansão direta dentro de um único componente. Certo? Quando eu falo do equipamento do tipo split, já são duas unidades, uma evaporadora e uma condensadora. Uma unidade interna e uma unidade externa, que são interligadas no momento da instalação, fechando o ciclo básico. Ou seja, o ciclo básico não vem fechado de fábrica. Você, instalador, tem que fechar ele, certo? Então, como eu já disse, é uma unidade do lado externo, uma unidade evaporadora do lado interno, de acordo com o modelo. De 7.000 a 80.000 BTUs. Então, eu tenho o raio-wall, que é instalado no alto da parede, preferencialmente centralizado. Eu tenho o piso-teto no alto da parede, paralelo ao teto, ou no piso paralelo à parede. E nesse ponto vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem modelos que ele é só piso, tem modelos que é só teto. Beleza? Tem que ver essa particularidade. Equipamento do tipo duto, que é embutido no forro, conectado a difusores, grelhas ou dutos de ar. Tá? Vai depender muito da composição do projeto. E equipamento cassete de 4 vias, no teto, preferencialmente centralizado, beleza? E aí eu tenho algumas particularidades também. Unidade evaporadora e condensadora, são unidades separadas. Ou convencional ou inverter. O dispositivo de expansão ou vai ser capilar, ou vai ser piston, ou vai ser válvula de expansão eletrônica. Motor ventilador convencional ou BLDC, beleza? Lembrando que existem alguns equipamentos inverter que utilizam tubo capilar e motor ventilador convencional, ou utiliza válvula de expansão eletrônica e motor ventilador convencional, beleza? Mas isso aí a gente fala depois. Acionamento por controle remoto e manual, porque tem essa função na maioria dos equipamentos, frio ou quente-frio. E aí as capacidades são raio-wall de 7.000 até 36.000 BTUs, piso-teto de 17.000 até 80.000 BTUs, cassete de 17.000 até 60.000 BTUs, duto de 18.000 até 58.000 BTUs por hora. Tem que lembrar que é BTU por hora. E o aspecto e a estética da instalação é nesse padrão aí que nós estamos vendo nas imagens. Beleza? Tanto na parte interna aqui o raio-wall, como na parte externa aqui nas unidades condensadoras. Beleza? E o queridinho ultimamente do mercado, equipamento multi-split, composto de até 7 unidades, sendo até 6 unidades internas e uma unidade externa, que também são interligadas no momento da instalação.
certo? É você que vai fechar o ciclo básico. Você é o cara que vai fazer com que o ciclo básico funcione adequadamente no momento da instalação, certo? E aí nós temos evaporadoras de 7 a 24 mil e unidade condensadora de 14 mil até 48 mil BTUs, beleza? Pode ser que isso mude? Pode, porque o mercado está aí aquecido em constante evolução tecnológica. Então, eu tenho modelos Raio-Wall, duto, K7 de 4 vias, K7 de uma via. No duto, eu tenho algumas particularidades, tá? Eu posso ter um equipamento que realmente é duto, que eu posso dutar ele, ou equipamento que ele só pode ser embutido e ser colocado a grelhinha na frente. Vai depender muito do fabricante, tá? E aí eu tenho as particularidades, condensadora única, até 6 evaporadoras, 100% inverter, válvula de expansão eletrônica. Alguns têm motor ventilador convencional, mas por praxe, BLDC inverter. Acionamento manual ou por controle remoto, frio e quente-frio. E aí as capacidades, condensadoras de 14 a 48 mil BTUs por hora. Raio-Wall de 7 a 24, cassete de uma via de 9 a 24, cassete de 4 vias de 9 a 24 mil, duto de 9 a 24 mil. Aí você vai falar, William, mas o fabricante que eu gosto não tem cassete de uma via de 24 mil. O que você gosta não tem, mas tem disponível no mercado outro fabricante. Lembra, a gente não está falando de marca, a gente está falando de características dos sistemas de expansão. E, no caso, condicionador de ar do tipo multi-split, beleza? E a instalação dele geralmente é assim, ó, que vocês vão encontrar em campo, tá? Todas as infraestruturas conectadas em um único local, que é a nossa unidade condensadora. Beleza? Então, nessa nossa aula técnica, nós vimos que os sistemas de expansão caracterizam os equipamentos e o processo de transferência de calor para climatizar o ambiente. Vimos que o sistema de expansão direta é aquele que possui o próprio fluido refrigerante, tá? Tem um fluido principal, e esse realiza a transferência de calor com o ambiente. Já no sistema de expansão indireta, o fluido principal necessita de um fluido intermediário para fazer a transferência de calor e climatizar o ambiente. E vimos os tipos de equipamentos que utilizam o sistema de expansão direta. Os mais requisitados e os mais utilizados em residências, pequenos e médios comércios. Janela, split e multi-split. Beleza? Meu muito obrigado. Eu vejo vocês em breve na nossa próxima aula técnica.